no meu coração muito cedo quando começamos na obra missionária. Enquanto Jesus não voltar, a missão continua. Jesus disse que voltaria uma vez mais para buscar o seu povo, a sua igreja. Jesus disse que estaria conosco mais uma vez. E então, enquanto Jesus não voltar, a minha missão, a sua missão, a nossa missão não termina. Ela continua. Mais uma razão pela qual, meus irmãos, nós temos que dizer sim. É porque o Senhor prometeu nos guardar nas perseguições internas e externas. Mais uma vez lembramos de Paulo. Que tremendo Paulo. Paulo vai dizer que por fora perseguições e por dentro temores. E isso era a sua vida diária. Ele tinha perseguições constantes, açoitado várias vezes, preso várias vezes, dado como morto 3 vezes. Então a perseguição era constante do lado de fora e do lado de dentro havia temores. Mas esse homem não retrocedia. Foi, quem sabe, o maior missionário da história. Por quê? Porque ele não podia ser rebelde à visão celestial. Ele não podia negar o que ele havia visto. Ele não podia negar o que ele tinha ouvido. Ele não podia negar a veracidade dos fatos de tudo que ele estava vivendo e vivenciando e vendo. Ele não podia. Ele não podia se omitir. Ele não podia se rebelar contra o que ele vê e contra a ordem do mandatário supremo da nossa nação. Meus amados irmãos, o Senhor prometeu estar conosco e nos guardar em todas as perseguições, desde o começo. Assim como eu estive com Moisés, estarei contigo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da sua vida. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, ainda que andarmos pelo vale da sombra da morte. Nós não temeremos, porque o Senhor está conosco. Nós não temeremos peste nem mortandade que assole ao meio-dia ou à meia-noite, porque o Senhor está conosco, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele sempre será guardado pelo Senhor. Porque por um caminho virão contra nós, diz a palavra, mas por 7 caminhos fugirão de nós. Então o Senhor está conosco e ele nos guarda. Mas o motivo, irmãos, para nós não temermos e para nós dizermos sim, é que nada depende de nós, tudo depende de Deus. Não há razão para você não testificar, porque você foi iluminado por Deus, nomeado ministro e testemunha. Não há razão para não responder ou dizer sim, porque todos receberam autoridade. Não há razão para não dizer sim, porque todos foram enviados, comissionados. Não há razão para dizer sim. O medo não é motivo, não é razão, porque o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E aonde você for, Deus vai com você. Mas se eu receber uma nomeação errada, mas se o homem errar na minha nomeação e me mandar para o lugar equivocado, não me importa se o homem vai errar ou acertar comigo, eu sei que Deus irá comigo para onde eu for. Deus irá com você para onde você for. Mas uma razão para você não deixar de testificar é que nada depende de nós, tudo depende dele. Meus queridos, não é o nosso poder, é o poder de Deus. Não é a nossa sabedoria, é a sabedoria de Deus. Não são as nossas palavras, é a palavra de Deus. Não é o nosso poder de convencimento, é o poder de convencimento do Espírito Santo. Não é você, não sou eu que fazemos a obra. Não é a nossa autoridade, o nosso conhecimento, a nossa sabedoria. Não é nem mesmo a nossa fé, é Deus. Lembre-se sempre disso, nada depende de mim, tudo depende de Deus. Quando nós entendemos esse fato de que nada depende de nós, tudo depende de Deus, então, meus amados irmãos, nós testificamos. Testificamos como Pedro e João. Depois de serem açoitados, eles saem do sinédrio, felizes e contentes, porque eles foram achados dignos de sofrerem por causa do Evangelho. Olha que tremendo. O ápice da vida cristã para Pedro e João era sofrer por causa de Cristo. Meus amados, que tremendo, que fantástico. E sabe por quê? Porque Pedro também foi iluminado. Porque João também foi iluminado. Pedro, depois que o galo canta, ele pensa que a sua vida seria trevas para sempre. Mas o que ele não sabia é que depois de 3 dias,
Jesus iria ressuscitar, iria se encontrar de novo com ele, iria restaurá-lo e dizer: Pedro, eu vim tirar você das trevas para a luz. Nesse segundo encontro, ou nesse reencontro, como queiram dizer, com Cristo Jesus, depois da sua ressurreição, Pedro então entende. E a partir desse momento ele não pode mais deixar, ele não pode negar, ele não pode se omitir. Quando a igreja se reúne em Atos 2, esperando a promessa do Espírito Santo, quando eles ali no cenáculo orando, o Espírito Santo desce sobre eles como língua de fogo. Eles foram testemunhas oculares de que Deus cumpriu a sua promessa, de que lhes daria poder, de que lhes daria autoridade para ir até os confins da terra. E imbuídos dessa autoridade, imbuídos desse poder, no outro dia Pedro se levanta e na sua primeira pregação mais de 5.000 pessoas chegam ao Senhor. Pedro entendeu, nada depende de mim, tudo depende de Deus. Não é o meu poder, é o poder de Deus. Não é a minha sabedoria, é a sabedoria de Deus. Não são as minhas palavras, são as palavras de Deus. Não é o meu poder de convencimento, é o poder de convencimento do Espírito Santo. Meus queridos, dizer sim não é uma opção para quando e se der vontade algum dia. Dizer sim é um privilégio. Sim, é um privilégio. Mas dizer sim também é uma questão de obediência ou rebeldia à visão celestial. E eu quero terminar com Isaías 6:8. Então eu ouvi uma voz que dizia: quem há de ir? A quem enviarei? E o que você vai responder a essa pergunta do Espírito Santo para você neste dia? Quem há de ir? A quem enviarei? Antes de você dizer não, lembre-se, você não tem motivo para isso. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida. No nome de Cristo Jesus, Senhor nosso.